E aí, tudo bem? Nossa, esse vídeo para mim é muito complicado de fazer, porque falar da minha trajetória é complicado. Eu já tentei agora mesmo, antes desse agora, não sei se esse agora vai funcionar. Eu não gosto muito de editar, porque eu gosto da coisa mais natural, mas já tentei aqui ver se sai, e é sempre complicado falar não sei, né? Da minha trajetória, sei lá, o que interessa para quem está ouvindo, o que não interessa. Mas esse vídeo, eu acho que é um pouco, assim, poder me abrir para quem me acompanha, quem tá no canal, quem tá lá no Facebook, no Instagram, sei lá, e tem interesse em saber um pouco mais, porque eu já recebi alguns comentários e e-mail e tal. Pô, mas você nunca contou de você, na sua trajetória e tal. Então, acho que é importante, né, compartilhar. Bem, tentando não ser muito prolixo, a primeira coisa é o seguinte: eu nunca gostei de estudar. Né? Não gosto até hoje de estudar. Eu não sei se isso é uma coisa que eu falo aqui e já ficou na minha cabeça e eu acredito nisso, ou se realmente eu não gosto. Porque na verdade eu não gosto de ler. Eu tenho esse problema. Eu sempre busquei atalhos na escola, no inglês, sabe? Tudo assim. Essa coisa de ler nunca foi muito comigo. Já adoro assistir uma aula, uma boa aula, professor bom. Eu sou mais auditivo, né? Mais visual. Agora, cara, para ler eu sempre fui muito complicado. Então você imagina, né? E para mim é uma das coisas mais importantes no concurso público, é aquele estudo de leitura, o estudo individual, né? Por mais que você assista uma aula ou outra, tal, isso aí eu até tenho que fazer vídeo sobre isso também. Mas, mas esse negócio de ler, cara, para mim sempre foi um martírio. Agora eu tenho uma característica que é o seguinte: quando eu decido fazer uma coisa, assim, não que tudo que eu decido dá certo, mas eu vou com força para a coisa. Se eu tiver motivado, então eu vou com muita força pro negócio, né? Então, eu lembro que em casa não estava funcionando, aí eu fui para a biblioteca, eu tinha um amigo meu que estava já num ritmo bem legal assim. Nossa, ele estava muito bem. Eu lembro que no MPU, teve uma prova do MPU, não sei se foi 2007, para controle interno, ele passou em primeiro para técnico e terceiro para nível superior, sabe? Ele estava assim. Então, eu tentei dar uma colada nele, Renato, esse meu amigo, e falei: Renatão, me ajuda aí, meu brother, vamos. Aí ele me deu várias dicas e tal, e eu fui, né? E aí foi me motivando, porque, cara, primeiro que eu não gosto de estudar, mas aprender é muito gostoso, né? Quando você está estudando para concurso, eu não era da área do direito, nunca fui. Então, quando você aprende aquelas coisas de condicional, administrativo e tal, para mim estava sendo muito interessante do ponto de vista da satisfação do conhecimento. E estudar é hábito, né? Então, assim, peguei o ritmo, sabe? Quando pega no tranco, assim, então acaba que eu, né? Até que chegou a prova do TCU. Era o meu foco. Estava estudando ali, tinha uns 6 meses, mais ou menos 7 meses, e teve a prova. Para mim era muita matéria para pouco tempo, sabe? Eu lembro que tinha matérias que eu tinha acabado de ver, nunca tinha revisado. Eu cheguei na prova muito cru ainda. Eu cheguei até a fazer umas no meio do caminho ali, mas era prova sem nem ver o edital. Aquela prova só para se ambientar, né? Para ver como é que é fazer uma prova de concurso. Que para mim era muita novidade. Então, cara, foi um negócio muito doido. Aí eu cheguei nessa prova do TCU, sem muita expectativa, apesar da autoconfiança ser grande, eu sabia que estava muito cru. E eu fiquei em 48º, né? Tive a redação corrigida e tal, só que chamaram 44. E nessa época não tinha negócio de prazo de validade do concurso, acho que era 90 dias, não chamava mais ninguém, ia pro curso de formação e acabou, acabou, no outro ano teria prova de novo. Então, assim, foi um misto de nossa, cara, que massa, já deu pra ir super bem, mas podia ter dado certo, né? Aquela coisa, por muito pouco. Mas isso, no final das contas, foi um motivador para mim, né? Eu falei: pô, tô no caminho certo, tô fazendo tudo certinho. Eu tinha feito planejamento mesmo. Eu sempre fui muito bom com planejamento, na minha opinião, né? Que é o que eu faço até hoje para outras pessoas. Planejar o caminho. Agora, executar, eu sempre fui muito indisciplinado, né? Apesar de ter aquele foco tal, mas assim, complicado, a consistência. Mas isso me deu uma consistência, principalmente pós-prova. Eu fiquei um tempo ali. Só que, cara, chegou ali novembro, dezembro de 2007, eu já não aguentava mais. Sabe quando bate assim, dá validade? Para mim não tinha outra opção, assim, não tinha esse negócio de, vou desistir. Não tinha essa. Eu tinha colocado na cabeça, eu ia até o final. Mas o ânimo para estudar, para ir para a biblioteca, nossa, cara, é um negócio terrível. De verdade, assim, complicado. E aí,
Em 2008, antes um pouco do TCU, teve uma prova do TJ para controle interno. E aí a matéria era praticamente igual, era CESP também, então a galera toda ali que estava fazendo o TCU, pelo menos que eu conhecia, ia fazer também, porque era uma espécie de treino, né? Um pouco antes da prova do TCU, e eu estava numa fase terrível, não estava numa fase boa. Tinha muito estudo acumulado, né? Mas aquele momento ali, quando saiu o edital do TJ, eu não estava muito bem, não. Assim, porque eu não estava estudando tanto, não estava conseguindo render. Eu estudava no começo, vamos botar 5 horas, 6 horas líquidas por dia. E nesse final eu estava estudando 2 horas e meia, 3, não estava conseguindo. E aí, prova do TJ, foi interessante, cara, essa prova. Eu passei em segundo, e a Dani, que estudava comigo, a gente estudava juntos, né? A gente não é que estudava junto, fazia exercício junto. Então a gente estava no mesmo grupinho ali, tinha um grupo razoavelmente grande de pessoas estudando TCU e encontrava na biblioteca e tal. E a Dani, a gente fazia muito exercício junto. Fazer exercício junto é uma coisa muito interessante, é uma dica muito boa para você. Porque, principalmente quando você pega uma pessoa com um perfil um pouco diferente, né, com mais habilidade em algumas matérias, menos em outras, e vocês vão se complementando, você começa a pegar o raciocínio do outro, né? Então acho que a gente subiu muito junto, assim, de nível. E aí a gente passou em primeiro e segundo, ela em primeiro e eu em segundo. Foi muito legal isso, estudando juntos, assim, né? A gente estudava muito junto mesmo, na minha casa, na casa dela. Tinha a Marina também, que foi super bem nessa prova do TJ, depois passou no TCU com a Dani. Mas o fato é que a gente passou e chamaram 2 logo de cara, depois chamaram mais. Então foi meu primeiro cargo público. E aí, claro, ao mesmo tempo que me motivou, porque eu passei, fui chamado, fui nomeado e tal, me deu acho que falei, cara, eu tô bem mesmo. Mesmo não tô sabe, aquele equívoco na interpretação da coisa. Né? Eu fiz uma prova boa, dei sorte. Eu lembro que tinha questões que eu ficava na dúvida e acertei várias das que eu tinha ficado na dúvida. Eu quase reprovei, olha só, passando em segundo lugar, eu quase reprovei na parte específica do TJ, que era Lei de Organização Judiciária e Regimento Interno do TJ. Eu quase reprovei nessa parte, mas a outra parte eu fui muito bem, que era a parte do TCU. Na verdade não era só TCU, tinha português, inglês, afro, constitucional, administrativo, contabilidade geral, contabilidade pública, auditoria, controle externo. Tinha todas as matérias do TCU ali. Essa parte eu fui muito bem. Eu errei 7 itens de 90, marcando todos. Mas aí, beleza. Aí fomos lá foi TCU, 2008. Eu estava muito bem. Apesar de não estar conseguindo seguir um ritmo tão forte como eu gostaria, eu estava muito bem, né? E, cara, fiquei em 110, né? E chamaram 89. Aí foi um baque, viu? Nossa, que baque, cara. Sabe aqueles baques? Porque, assim, querendo ou não, o foco era o TCU. Então, assim, 2007 foi ali. Falei, pô, depois de um ano, né, teoricamente eu sou o quarto aí. Chamaram 44, eu fiquei em 48º, então... E aí 110 chamaram 89 e é aquele negócio, não chamava mais ninguém, porque tinha custo de formação, a validade era acho, 90 dias. Acabou. E isso foi um baque muito grande pra mim, porque eu tinha meio que sentido que ia dar certo, né? Mas aí, o que acontece? Beleza, tô no TJ, que era meio período, eu sempre quis um concurso que não me obrigasse a estar lá, jornada de 8 horas, né? 40 horas semanais. Porque eu sempre tive em mente que concurso para mim seria uma fonte de renda, uma jornada de trabalho, uma atribuição, mas não tudo da minha vida, né? Eu sempre fiz outra coisa, desde que do primeiro dia no TJ, eu sempre tive envolvido com outras atividades. E aí eu montei um restaurante lá, um fast food, e fiquei no TJ nesse restaurante e tal. Até que chegou um tempo que eu falei, cara, poxa, sabe quando dá até um pouco de saudade de estudar? E aí eu falei, não, no judiciário tava no negócio de ter aumento, não tem aumento, tem aumento, não tem aumento, não teve aumento. Falei, vou voltar a estudar. Nisso que eu tava pensando, tava tendo essa mudança de chavinha na minha cabeça, saiu o edital do Senado, que eu nunca tinha pensado em Senado, né? Mas, poxa, o salário é maravilhoso, Senado, né? O céu, o pessoal fala que é o céu. Eu falei, quer saber, vou fazer essa prova. E aí, cara, para voltar a estudar assim depois de muito tempo, porque pô, já era 2012 isso. Então eu tinha entrado no TJ em 2008, 4 anos depois, né? É muita coisa, assim. Então eu tava...
E para voltar, eu tentando achar meus resumos, meus negócios que eu tinha lá. Resumo tinha pouco, mas os negócios anotados, grifados, para tentar, né, pegar. Fiz um planejamento, como eu sempre gosto de fazer. Adoro fazer planejamento, eu não gosto de executar. Mas planejamento eu gosto mesmo, eu gosto de fazer. E aí elaborei meu planejamento e tal. Beleza. Eu lembro que a minha esposa falava pra mim, Sérgio, cara, nem vai fazer essa prova. Você só pode estar de sacanagem. Porque, pô, eu ando de kart, né? Tenho um kart, tudo. E ela, você tá indo pro kart agora, a prova daqui um mês, daqui, sei lá, 40 dias, daqui 2 semanas. E assim, o meu foco tava realmente ridículo, assim, né? E trabalhando e tal. Então, e eu lembro que eu até tava meio pensando se eu ia fazer ou não ia, mas ao mesmo tempo, cara, quando eu ia vendo as coisas, estudando de novo as coisas, eu ia entrando muito rápido na minha cabeça, porque eu tinha tido um aprendizado muito forte, que eu chamo de aprendizado definitivo até, né? Eu tinha tido um estudo de qualidade muito bom e tinha alguns materiais que estavam atalhando o conhecimento para mim. Eu não tinha que olhar, de não pegar um livro do zero, não, tava tudo marcadinho e tal. E ao mesmo tempo que eu tava meio picareta, eu tava, cara, essa parada pode dar certo. Eu lembro que eu falei com minha mãe. Falei assim, mãe, eu vou bem nessa prova. Acho difícil de passar. Porque passar é sempre, cara, passar é sempre uma coisa que não dá pra gente controlar, esse negócio de passar. Né? Eu sempre tive isso em mente e só ratifiquei isso ao longo do tempo, inclusive com outros candidatos, acompanhando outros candidatos. A gente nunca decide a hora que a gente vai passar. A gente decide estar bem preparado. Né? Ou seja, você consegue ter certeza que vai fazer uma boa prova. Foi o que eu falei com minha mãe. Eu tenho certeza que eu vou fazer uma boa prova. E aí, mas eu tava naquela, né? Minha esposa falando, pô, você tá... Eu tava meio com sentimento de culpa. Eu sei que no dia da prova, eu tomando banho, eu lembro que teve duas situações, uma no banho e outra que eu fui numa grutinha que minha avó, a gente morava num condomínio familiar, né? E minha avó tinha feito uma grutinha com a Nossa Senhora lá e tal, e eu lembro que eu fui lá nessa gruta, bati um papo ali, então eu não lembro exatamente esse despertar que eu vou te contar que eu tive, se foi nessa gruta, ou se foi gruta assim, pequenininha, né? Ou se foi tomando banho. Mas deu um negócio assim, tipo de, você tá viajando que você não merece? Você tá lembrado lá o tempo que você estudou? E assim, querendo ou não, o seu objetivo naquele momento não foi atingido, que era TCU. E você tá viajando, assim? Claro que você merece. Vai com tudo pra essa prova. Me deu tipo um despertar disso, né? Uma coisa muito forte, assim, eu arrepiei e tal, fiquei meio emocionado e tal, aqueles negócios que acontecem às vezes na vida com a gente, né? E o fato, cara, é que me deu muita força. Eu falei, sabe quando você acredita que você merece? E até passa um negócio, será que era por isso que eu não passei no TCU? Sabe quando, porque era pra passar agora, sei lá? E aí começou, nossa, mas eu fui pra prova muito bem, assim, sabe? De espírito, assim, muito confiante, muito leve ao mesmo tempo. Chegou na prova, a prova veio, assim, muito bem pra mim, assim, porque tem prova que vem muito bem pra gente, né? Tem prova que já não vem muito bem pra gente. Mas essa veio muito bem pra mim, assim. Veio muito boa pra mim. E aí, cara, fui bem, assim, fui bem mesmo. Fiquei em 26º na prova objetiva, não fui muito bem na redação, coloquei um negócio lá que eu tenho certeza que o examinador ficou indignado, assim, eu botei um negócio que não devia ter botado. Na hora da prova eu tava de caneta na redação lá na discursiva, vi que não ia pegar bem aquilo, mas não tinha como mexer mais, estava de caneta, e aí eu falei, cara, tentei disfarçar ali, meio que explicar a besteira que eu falei. E eu sei que isso pegou muito, porque minha nota da discursiva foi baixa, e de uma das discursivas, e quando eu entrei com recurso, até em outros quesitos lá, que não tinha nada a ver com esse negócio que eu falei, o examinador respondeu se referindo lá ao que eu tinha falado. Então, assim, eu sei que realmente pegou muito mal. Então, eu fiquei com a nota baixa, mas aí caí para 50º e fui chamado depois, tá? Perdi aí um ano por causa dessa redação, dessa discursiva, né, de nomeação, um intervalo que daria para ter sido nomeado e o tempo que demorou para eu ser nomeado. Mas o fato é que deu certo. E a principal conclusão que eu tiro desse processo meu todo é o seguinte: essa ideia de você estar bem preparado, que é totalmente diferente de você passar ou não.
Passar ou não depende só da gente. Infelizmente, a gente não pode decidir que a gente vai passar agora. Para você ver. Então, 4 provas que eu fiz depois de ter completado ali um ciclo de preparação. TCU 2007, tinha acabado de estudar pela primeira vez, né, completado um ciclo. Fiquei em 48º, chamaram 44. TJ 2008, estava numa fase ruim, mas tinha uma bagagem muito boa. Fiquei em segundo, fui nomeado. Lá no TCU 2008, fiquei em 110, chamaram 89. Um ano depois de ter ficado em 48º, ou seja, teoricamente estudando, nesse período eu estava disponível para estudar, eu estava focado em estudar só. Então você imagina, e depois no Senado, sem dúvida nenhuma, prova que eu estava menos preparado, porque realmente, assim, deu tempo de lembrar algumas coisas, mas eu estava meio que enferrujado, assim, estava voltando, não fiz tantos exercícios, não fiz uma preparação tão... Tava trabalhando, tava, né, tipo assim, tava 4 anos parado. Então, assim, não tem nada a ver. Mas o fato é que, assim, eu sabia que ia bem. Então, o que eu percebi é o seguinte, você chega num patamar que você vai bem. Agora, se vai passar ou não depende só da gente. Então, a gente tem que fazer o quê? Chegar nesse patamar e ter persistência até a coisa acontecer, né? Eu conheço muitas pessoas que não passam na prova que estão melhores, assim, estão mais bem preparados. Então, a gente precisa entender isso bem, sabe? Assim, para mim hoje é muito claro essa situação de concurso, né? Até não por mim, mas eu falo por continuar orientando. Desde 2012 eu oriento candidatos a concurso. E assim, sempre reforçando essa ideia, essa tese, né? A pessoa não entender. Sai da prova, aí eu falo com ela, me liga, eu ligo, e aí, como é que foi? Não, técnico estava mais fácil, fui bem, tá, mas analista estava muito difícil, não sei o que. Daqui a pouco tira uma nota maior em técnico. E é muito fácil para mim de entender isso, porque olha só, cara, você não tem como. Você acha aquilo, né? Mas o gabarito às vezes tinha um peguinha que você nem viu. Às vezes você acertou na cagada alguma questão. Então você nunca tem essa precisão que a gente acha que tem de, não, essa prova eu vou passar, essa aqui vou mais ou menos. Às vezes você vai melhor nessa do que na outra. Né? Eu lembro que TCU 2008, um dos motivos de eu não ter passado, foi contabilidade geral, que era a matéria que eu era mais forte de todas. Então assim, dei uns moles, mole, cara, mole. Sabe aquela coisa que você fala, putz, e eu sabia que não podia dar mole, mas dei, aconteceu. Então é complicado, cara, é complicado. A gente precisa ter uma consciência mais humana, né? Ser mais gentil com nós mesmos, assim, nessa questão de concurso, e fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte, se preparar bem, atingir esse nível que eu estou te falando, que eu estou chamando aqui de patamar da aprovação. Quando você está nesse patamar, continua, que vai acontecer, inevitavelmente vai acontecer. Eu nunca vi ninguém bater na trave o tempo todo. Né? Então, é isso aí. Um pouquinho da minha história nesse mundo dos concursos.